Tudo bem, pessoal? Bem-vindos mais uma vez ao 3D Concursos. Na aula de hoje, a gente vai dar início a um tópico de contabilidade pública, que é um dos alicerces da matéria, que é o tópico relacionado aos subsistemas. Os subsistemas é importante porque ele já te dá o primeiro alicerce para você entender um pouco das variações patrimoniais, ele te dá o primeiro alicerce para você entender um pouco a integração com o plano de contas, e subsistemas com variações patrimoniais e plano de contas redundam no bom entendimento das operações típicas. Nem sempre o edital, dependendo do seu concurso, vai cobrar operações típicas. Às vezes o edital só cobra subsistema de conta. Às vezes o edital cobra operações típicas, mas se ele cobra operações típicas, mesmo que ele não tenha colocado subsistema de contas no edital, você precisa ter essa aula aqui específica. Senão você não vai ter um entendimento de operações típicas. Ou seja, às vezes o edital não coloca subsistemas, coloca operações típicas. Você tem que aprender os subsistemas. Às vezes o edital só coloca subsistemas, então nesse caso você não precisa aprender o resto. Aí a prova é mais simples nesse ponto. Beleza? Além disso, os subsistemas eles também auxiliam no entendimento das demonstrações contábeis. Então, os subsistemas é a base, é uma das bases, é um dos alicerces para você entender operações típicas e demonstrações contábeis. Por isso que é uma aula muito importante e a gente vai explicar aqui minuciosamente o que a gente precisa saber de subsistemas. Então vamos para o nosso quadro. Então, inicialmente, o que é que eu tenho para te dizer? Essa nomenclatura subsistemas, ela é recente. Recente que eu digo comparando com a Lei 4.320, que é de 1964. Então, o que é que eu posso te dizer? A gente tem, depois eu vou mostrar um slide lá que vai ter um fluxo, mas eu posso dizer o seguinte. Até 2008, 1964 até 2008, e depois você tem um período de transição até 2014. E aqui você já tem os outros anos. Aqui no caso, 2015. Certo? Vamos colocar aqui 2014. Vamos colocar aqui 2008. E vamos colocar aqui os demais anos. Certo? Então o que é que acontece? Até 2008, você tinha 4 sistemas na contabilidade pública. Até aqui. 4 sistemas. Que sistemas eram esses? Era o sistema financeiro, era o sistema patrimonial, era o sistema orçamentário e o sistema de compensação. Perfeito? Aí, em 2008, surgiram novas nomenclaturas. Só que esse período aqui é o período de transição. Que eu não vou entrar em tantos detalhes porque não tem necessidade. Porque o que vale é o que vale hoje. Aí vamos colocar aqui até aqui. Transição. Certo? De 2008 até 2014. 31 de dezembro de 2014. Aí a partir do dia 1º de janeiro de 2015, você passa a ter 4 subsistemas. 4 subsistemas. 4 subsistemas. Quem são esses 4 subsistemas? Então seria o subsistema patrimonial. Você teria o subsistema orçamentário. Você teria o subsistema de compensação. E você teria o subsistema de custos. Perfeito? Subsistema patrimonial, orçamentário, compensação e custos. Aí o que é que acontece? Que é importante, por isso que eu gosto de explicar isso aqui. Muita gente pergunta, por que você explica isso aqui ainda, professor? Simples. Porque o sistema financeiro mais o patrimonial, eles foram incorporados ao subsistema patrimonial. Ou seja, esses dois sistemas foram incorporados
ao subsistema patrimonial. E dentro do subsistema patrimonial hoje, já vou adiantar alguma coisa que é mostrar por que isso é importante. Dentro do subsistema patrimonial hoje, você tem contas financeiras e você tem contas permanentes. Essas contas financeiras, elas pertenciam antigamente ao sistema financeiro, beleza? E essas contas permanentes, elas pertenciam antigamente ao sistema patrimonial. Então, apesar de hoje a gente só ter o subsistema patrimonial, que incorporou o sistema financeiro e patrimonial, esses dois se juntaram para gerar aquele ali. Esses sistemas, na verdade, eles não morreram na essência. Eles não morreram na essência porque eles deixaram alguns vestígios. Dentro do subsistema patrimonial, você tem contas financeiras e contas permanentes. Eu vou mostrar depois para que servem essas contas, não na aula de hoje, na aula de plano de contas. Na aula do plano de contas, eu vou explicar que contas são essas aqui, certo? Aí eu volto nesse tema de novo lá. Hoje o foco é subsistema. O subsistema orçamentário permaneceu aqui. O subsistema de compensação permaneceu e foi criado um outro subsistema, que é o subsistema de custos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Na contabilidade, eu gosto de fazer outra comparação também, porque muitos dos meus alunos são contadores. Mas se você não é contador, também não tem problema que eu vou falar aqui não. Mas para quem é, isso vai fazer uma grande diferença. Ou para quem já estudou contabilidade geral. Quando você estuda contabilidade geral, você sente falta de sistemas, subsistemas. Você não tem subsistemas na contabilidade geral, na contabilidade societária. Por quê? Porque a contabilidade societária, olha o que eu vou falar agora. A contabilidade societária geral, ela só trabalha com um subsistema, que é o subsistema patrimonial. Na contabilidade societária, você não tem o subsistema orçamentário, não tem um subsistema de compensação e não tem um subsistema de custos. Essa visão de 4 subsistemas só existe na contabilidade pública. Na contabilidade societária, você tem apenas um, que é o subsistema patrimonial. Em outras palavras, todas as operações que ocorrem na contabilidade geral também ocorrem na contabilidade pública. Mas existem transações, existem eventos, existem registros que só ocorrem na contabilidade pública. Por exemplo, dentro do subsistema orçamentário, você tem a aprovação do orçamento. Quando você aprova o orçamento no âmbito público, você registra no subsistema orçamentário. Quando você aprova o orçamento da empresa na contabilidade societária geral, você não registra na contabilidade. Você só registra a parte patrimonial. Então esse é o primeiro ponto. Eu vou dar uma pausazinha rapidinho aqui. A gente vai agora para o histórico dos sistemas, subsistemas, um histórico mais detalhado. Depois a gente vai passar algumas características nos slides e depois a gente entra forte nos conceitos dos 4 subsistemas para depois a gente já trabalhar com alguns eventos contábeis, para a gente já ganhar alguma desenvoltura. Então vamos lá. Então inicialmente, como eu disse, a aula de hoje, ela trata de sistema contábil e subsistemas. Né? Aqui tem algumas dicas, né? Identificar a evolução dos sistemas e subsistemas, identificar e assimilar os eventos associados a cada subsistema e relacionar atos e fatos típicos da contabilidade pública aos respectivos subsistemas. Então, o que é que a gente está vendo? Até 2008, você tinha o sistema patrimonial, financeiro, orçamentário e compensação. E aí, em 2009, você cria, né? Você continua existindo o subsistema patrimonial, financeiro, orçamentário e compensação. E aí você cria os subsistemas patrimonial, financeiro, orçamentário, compensação e custo. Então, no começo eram 5. Aí depois, em 2010 a 2012, certo? Foi reduzido para subsistema patrimonial, orçamentário, compensação e custo. Ou seja, o sistema patrimonial e financeiro, eles foram incorporados aqui, de 2010 a 2012. Depois foi dado um prazo para adotar um novo plano de contas. E aí depois teve um período de transição ainda, até 2014, que é o prazo final para a adoção do plano de contas por todos os entes da federação. E aí, a partir daí, pessoal, só pode existir realmente isso aqui, ó.
partir daqui só pode existir isso. Ou seja, até 2014 você tinha isso aqui. E por que eu mostro isso? Preste atenção em mim agora. Porque às vezes você quer pegar questões antigas. Se você pegar questões antigas, de 2014 para trás principalmente, e às vezes até 2015, infelizmente, mas 2014 para trás principalmente, você pode pegar questões que a banca cobrou os sistemas antigos e você está estudando sistemas novos. E aí, como é que você fica? Não vale a pena. Então a melhor coisa ou é trabalhar com questões adaptadas ou pegar questões recentes. Não se preocupe, porque no nosso curso só vamos trabalhar com as questões novas e por isso a gente não vai, eu já vou levar as questões adaptadas para você se testar. Beleza? Então, como eu falei, até 31 de dezembro de 2014, você tinha esses 4 subsistemas. A partir de 2015, os 4 subsistemas aqui. Patrimonial incorpora o patrimonial e o financeiro para cá. E podem ser cobrados para fins teóricos? Em princípio, não. Mas o que é que eu já vi cobrar em prova, numa prova que estava cobrando a nova contabilidade pública, que é a que adota os subsistemas? Foi cobrado numa prova do Rio de Janeiro, né? Eu acho que foi TCE Rio, né? E foi cobrado lá o seguinte, que o subsistema patrimonial incorporou os sistemas financeiro e o sistema patrimonial. Gabarito, certo? Por isso que eu expliquei isso no começo no quadro, para você já ter essa noção. É só isso que você precisa saber. Agora, além disso, alguma parte conceitual, depois a gente volta para o quadro. O sistema contábil representa a estrutura de informações sobre identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação dos atos e fatos da gestão do patrimônio. Você vai ver que alguns subsistemas trabalham com atos, alguns subsistemas trabalham com fatos e alguns subsistemas trabalham com 2. Ou seja, tem de tudo. Tem subsistemas que só trabalham com atos, tem subsistema que só trabalham com fatos e tem subsistema que trabalha com atos e fatos simultaneamente. E a contabilidade aplicada ao setor público é organizada na forma de sistema de informações, cujos subsistemas, quanto possam oferecer produtos diferentes em razão da sua respectiva especificidade, convergem para o produto final, que é a informação sobre o patrimônio público. Não se esqueça que o patrimônio público é o objeto da contabilidade aplicada ao setor público. Beleza? E conceitos comuns. Os subsistemas devem ser integrados entre si e a outros subsistemas de informações. Aí eu vou dar uma pausa aqui rápida. No âmbito federal, se adota o SIAF, Sistema de Administração Financeira. Ou seja, os subsistemas eles estão inseridos no SIAF, ou seja, esses subsistemas estão integrados ao SIAF. Além disso, vou dar um exemplo, o subsistema patrimonial. O subsistema patrimonial ele trabalha, por exemplo, com as contas do ativo e do passivo. Entre as contas do ativo e do passivo, você tem os bens imóveis. Nos bens imóveis, você tem no âmbito federal, você tem um sistema que controla os bens especiais, que é o SPUNet, e você tem um sistema que controla os bens dominiais, que é o CIAPA. O SPUNet e o CIAPA, eles afetam o CIAF, que por sua vez vai ter as informações sobre avaliação de bens imóveis, especiais e dominiais registradas no subsistema patrimonial, ou seja, está tudo integrado. Vamos continuar nos nossos slides. De modo a subsidiar a administração pública sobre desempenho da unidade, avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas de trabalho, avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento, avaliação dos riscos e das contingências e conhecimento da composição e da movimentação patrimonial. Pessoal, beleza? Vamos voltar então agora para o nosso quadro. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar agora com muita calma, porque isso aqui é o mais importante e agora eu vou passar para o segundo ponto mais importante. Eu passei pelos slides pro forma, porque é importante a gente ter esse conceito. Mas o que mais cai em prova? Cai os conceitos dos 4 subsistemas. Esses conceitos você tem que gravar, que é o que eu vou passar aqui para você. Mas não basta só você gravar os conceitos dos subsistemas. É preciso que você já tenha uma certa desenvoltura e já imagine como esses subsistemas vão ser trabalhados na hora dos lançamentos, na hora dos registros contábeis. É isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui. E vamos trabalhar agora com os 4 subsistemas. Conceitos e principais lançamentos, principais eventos relacionados. Então vamos lá. Vamos colocar aqui os 4 subsistemas. Para cada subsistema a gente vai ter aqui um conceito.
E a gente vai ter aqui os principais eventos. Principais eventos, beleza? Então, o que é que acontece? A gente tem o subsistema patrimonial. E aí, no subsistema patrimonial, qual seria o conceito dele? E aí tem as 3 palavras mágicas que ocorrem sempre que a gente vai falar o conceito de cada subsistema. Registra, processa e evidencia. RPE. RPE, registra, processa e evidencia algo. Todo subsistema tem essas 3 palavras. Registra, processa e evidencia algo. Que algo? É o que a gente vai falar aqui. Então, registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros e os efeitos sobre as variações quantitativas e qualitativas do patrimônio. Vá anotando no seu caderno isso aí. É importante você saber isso. Então, registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros. Quando eu falo de fato financeiro, seria os fatos relacionados ao antigo sistema financeiro. Quando eu falo de fatos não financeiros, são os fatos relacionados ao antigo sistema patrimonial. Então, eles ainda permanecem integrados aqui dentro do subsistema patrimonial. E os efeitos sobre as variações quantitativas e qualitativas. O que é que a gente tem que fazer agora? Como é que eu sei que algum evento ele vai ter o subsistema patrimonial integrado com ele? Ou seja, eu vendi algo, eu comprei um carro, eu aprovei o orçamento. Como é que eu sei que vai ter ou não vai ter, intuitivamente, o subsistema patrimonial na jogada? Simples. Olha a dica que eu vou te dar. Qualquer coisa que afete o ativo ou passivo, eventos que afetem o ativo ou passivo. Aí vamos voltar no início do curso. No início do curso a gente sabe que o ativo hoje ele se divide em ativo circulante e não circulante, passivo circulante e passivo não circulante. Qualquer coisa que afete o ativo ou o passivo vai ter o subsistema patrimonial na jogada. Eu vou dar um exemplo. Você arrecadou impostos. Será que o ativo foi afetado? Foi. Porque quando você arrecada impostos, entra dinheiro no caixa. Caixa faz parte do ativo circulante. Então tem um subsistema patrimonial. Você ainda não sabe qual é o lançamento contábil. Debita aqui, credita ali. Não é o foco agora. O foco agora é só saber. Tem o subsistema patrimonial na jogada. Tem só ele? Depois a gente vai ver se tem só ele. Então, falou em qualquer ato que afete o ativo ou passivo, tem um subsistema patrimonial. Você adquiriu um veículo. Se você adquirir um veículo, esse veículo vai se incorporar ao seu patrimônio. Se esse veículo se incorpora ao seu patrimônio, é porque você também tem um ativo afetado. Então, dessa forma, você vai ter o subsistema patrimonial na jogada. Se você paga despesas com o pessoal, é porque sai dinheiro do seu caixa. Caixa faz parte do ativo. Então, o pagamento de pessoal envolve o subsistema patrimonial. Vamos a mais um exemplo. Quando a gente contrai um empréstimo, entra dinheiro e surge uma obrigação no passivo. Como você afetou o ativo e o passivo, você vai usar o subsistema patrimonial. Você não pode, nessa altura do campeonato, saber se debita ali e credita acolá. Mas você já sabe agora, com base no que eu estou te falando, que vai ter o subsistema patrimonial. Isso é o que nos interessa nessa aula de hoje. Beleza? Agora, continuando. O próximo subsistema seria o subsistema orçamentário.
E aí, no subsistema orçamentário, a gente vai ter o seguinte: registra, processa e evidencia os atos e fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária. Perfeito? Registra, processa e evidencia os atos e fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária. Aí o que é que acontece? Quais são os principais eventos que tem a ver com o subsistema orçamentário? Basta você pensar assim, ó, qualquer coisa relacionada ao planejamento e execução orçamentária. Eu vou trazer os principais eventos que mais caem em prova. Então, primeiro evento, aqui vamos colocar uma lista. Aprovação da LOA. Então, quando a LOA é aprovada, você usa o subsistema orçamentário. Quando eu falo aprovação da LOA, eu estou falando de previsão inicial da receita e fixação da despesa. O segundo exemplo seria empenho, liquidação e pagamento da despesa. Empenho, liquidação e pagamento da despesa. Toda vez que você empenha, liquida ou paga a despesa, eu te garanto que tem um subsistema orçamentário na jogada. Aí uma coisa que você tem que aprender. Quando você paga, não sai dinheiro do seu caixa? Então, quando você paga e sai dinheiro do seu caixa, tem um subsistema patrimonial? Tem, porque saiu um ativo. Olha o que é que você acabou de aprender. Quando eu pago a despesa, além do subsistema patrimonial, eu também vou ter o subsistema orçamentário. Perfeito. É isso que faz a diferença na prova. Você relacionar o mesmo evento a mais de um subsistema. Então, aqui você tem que ter uma noção geral. Qualquer coisa que afete o ativo ou passivo, subsistema patrimonial. Qualquer coisa relacionada a todos esses itens que eu vou escrever, você vai ter o subsistema orçamentário. Vamos continuar então aqui. Próximo. Arrecadação da receita. A arrecadação da receita também usa o subsistema orçamentário. Lembrando que quando eu arrecado receita, também entra dinheiro no caixa. Então, a arrecadação da receita, ao mesmo tempo que tem o subsistema orçamentário, também tem o subsistema patrimonial. Beleza, pessoal? Próximo ponto importante. Inscrição e pagamento de restos a pagar processados. Então, a inscrição e o pagamento de restos a pagar processados também é feito no subsistema orçamentário. Inclusive, algumas provas já perguntaram se na inscrição dos restos a pagar só se usa o subsistema orçamentário. Você ainda não tem todo o know-how para isso, mas eu já vou te dar a resposta. Sim, só se usa o subsistema orçamentário. No pagamento de restos a pagar, eu uso o subsistema orçamentário, mas eu também uso o subsistema patrimonial porque sai dinheiro do caixa. É a mesma lógica. Saiu o dinheiro do caixa, tem subsistema patrimonial na jogada. E o último, para a gente fechar aqui, seria inscrição, liquidação e pagamento de restos a pagar não processados. Certo? Então, a inscrição, liquidação e o pagamento de restos a pagar não processados também é feito no subsistema orçamentário. Lembrando que quando eu liquido, é porque eu recebo o material. Se você recebe um material, é porque naquele momento foi incorporado um material ao patrimônio. Então, na liquidação, normalmente, você também vai ter o subsistema patrimonial.
E no pagamento já está pagando processados, como sai dinheiro do caixa, você também vai ter o subsistema patrimonial. Beleza, pessoal? Então é isso. Continuando aqui, então a gente viu até agora o subsistema patrimonial e orçamentário. Então, pessoal, qual a dica que eu te dou? Grave isso aqui. O conceito é importante? É muito importante. Mais importante que o conceito para fazer as ligações já com os eventos contábeis para as operações típicas, caso seja necessário para a sua prova, é dominar isso aqui. Ó. Então, qualquer coisa que afete o ativo ou passivo, afeta o subsistema patrimonial. Qualquer coisa relacionada com esses eventos, aprovação da LOA, empenho, liquidação e pagamento da despesa, arrecadação da receita, inscrição e pagamento de restos a pagar processados, e inscrição, liquidação e pagamento de restos a pagar não processados, utiliza o subsistema orçamentário. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você refletir. Eu coloquei aqui lançamento da receita. Lançamento é considerado estágio da receita, mas o lançamento não se aplica a todas as receitas. Mas olha a minha pergunta. Lançamento está aqui? Lançamento foi colocado aqui como um exemplo? Não. Então, lançamento, você já vai aprender que o estágio do lançamento da receita ele não afeta o subsistema orçamentário. Como é que você vai saber disso? Gravando isso aqui. Então, grave isso aqui, porque isso aqui vai te dar bagagem total para você entender os lançamentos contábeis, beleza? Vou apagar, você já deve ter dado uma copy, pausou isso aí, pausa o vídeo, copia. Eu vou falar agora dos outros dois subsistemas. O subsistema de compensação e o subsistema de custos. Então vamos lá. Então vamos nessa. Subsistema de compensação e subsistema de custos. Então, compensação e custos. Então, qual o conceito do subsistema de compensação? Registra, processa e evidencia os atos de gestão que possam afetar o patrimônio e as contas de controle. Aqui eu vou te ensinar algo que ainda não vai estar 100% completo e não tem necessidade, porque você só precisa dominar 100% se você chegar na aula de operações típicas. Mas o que é que eu vou te dar hoje que é questão certa na prova? Então, toda vez que os principais eventos, quais são os atos que possam afetar o patrimônio? Então, vamos dar 3 exemplos. 2 que afetam com certeza mais na frente. Quando você assina um contrato, mais na frente o fornecedor vai entregar o material. Quando ele entregar o material, você vai receber o material. O seu patrimônio vai ser afetado. Depois você vai ter que pagar pelo material. O seu patrimônio vai ser afetado. Então, nesse caso, a assinatura de contratos é um ato que vai afetar o patrimônio. Convênio. Quando você transfere, faz uma transferência voluntária, sai dinheiro da conta única para a ONG, para o Estado, para o município. Nesse caso, o seu patrimônio foi afetado. Beleza? Então, esses são 2 exemplos de atos de gestão que afetam o patrimônio. Então aqui, principais exemplos. Assinatura de contrato e convênio. Que é uma das questões mais batidas de prova. Assinatura de contratos e convênios. Beleza? Próximo. Só que eu vou te dar agora um fato que pode ser que nunca afete o patrimônio. Um exemplo desse fato seria, de um ato desse, um evento, desculpa, não fato, um ato desse seria a assinatura de uma garantia ou de uma contragarantia. Então, quando a União presta garantia ao banco em nome de um empréstimo estadual, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro vai pegar um empréstimo junto ao banco. O banco exige uma garantia da União. A União faz a garantia. Caso o Estado do Rio de Janeiro pague todo o empréstimo, a União nunca vai ser chamada na parte contratual junto ao banco para pagar a dívida do Estado do Rio de Janeiro, porque a dívida é do Estado do Rio de Janeiro. Mas se o Estado do Rio de Janeiro não pagar o empréstimo, pode ser que a União seja chamada a pagar o empréstimo no lugar do Estado. Lógico que depois a União vai entrar
com o regresso contra o Estado do Rio de Janeiro. Mas o mais importante aqui é o seguinte, que existem atos que podem ser que nunca sejam necessários afetar, pode ser que nunca afetem o patrimônio público. Então, dessa forma, o que é que acontece? Eu vou ter aqui a assinatura de garantias. Perfeito? Assinatura de garantias. E para fechar aqui, o último, então, subsistema de custo. Registra, processa e evidencia o custo dos bens e serviços entregues à sociedade. A boa notícia é que aqui não tem principais eventos. Então, o subsistema de custo ele não tem um evento relacionado a ele. O subsistema de custo ele produz informações gerenciais. Então, gera informações gerenciais. Perfeito? Gera informações gerenciais. Beleza, pessoal? Então, isso é o que você precisa saber. Agora, vamos complicar aqui um pouco a história. Então, quando você aprova o orçamento, você só usa o subsistema orçamentário. Quando você empenha, normalmente você só usa o subsistema orçamentário. Quando você liquida, normalmente você usa o subsistema orçamentário. E como você recebe o material, atesta o recebimento do material, aquilo já afetou o seu patrimônio. Você também usa o subsistema patrimonial. Agora, olha só como é fácil. Quando você paga a despesa, você usa o subsistema patrimonial, porque sai dinheiro, e você usa o subsistema orçamentário porque teve um estágio da despesa, um estágio orçamentário. Quando você faz a inscrição de restos a pagar, você usa o subsistema orçamentário, o patrimonial não. Quando você faz o pagamento de restos a pagar, você usa o subsistema orçamentário, conforme as anotações que eu passei. E você também usa o subsistema patrimonial porque sai dinheiro do seu caixa. Beleza? Vamos avançar aqui nos slides agora, que eu acho que a gente já pode tocar aqui para frente. Então, é o que eu falei. Aqui você tem o orçamentário, atos e fatos, patrimonial, fatos financeiros e não financeiros, compensação, atos de gestão e o custos, bens e serviços. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos que são importantes. Patrimonial, todas as movimentações na conta caixa, arrecadação de receitas, recebimento de repasse, subrepasse ou concessão de cota, repasse, subrepasse, pagamento de fornecedores, pagamento de restos a pagar, pagamento de pessoal a pagar, fatos não financeiros, bens móveis e imóveis, estoques, operação de crédito, inscrição e baixa da dívida ativa, transferência de bens e valores, liquidação efetiva de restos a pagar não processados, pagamentos de restos a pagar processados e não processados. Compensação. Trata das movimentações da conta de contratos, convênios, avais, fianças e responsabilidades por suprimento de fundo. Controle da disponibilidade de recursos. Isso aqui, pessoal, a gente vai deixar, eu escrevi aqui, está no seu material, mas isso aqui a gente vai explorar só na aula de, caso tenha, né? Porque se não tiver, a gente não vai explorar, caso não tenha no seu edital, operações típicas. Perfeito? Custos. Não há registro disponíveis. E o subsistema orçamentário? Previsão da receita, fixação da despesa, abertura de créditos adicionais, movimentação de crédito, empenho da despesa, liquidação e pagamento, arrecadação, controle da inscrição e execução dos restos a pagar. Muito cuidado com o subsistema orçamentário. Ele é a chave para você fazer a relação com os outros. E no subsistema orçamentário, o lançamento da receita não está nele. O lançamento da receita a gente vai aprender que ele afeta apenas o subsistema patrimonial. Mas isso só se você tiver em questões mais avançadas. Também não é qualquer prova que cobre isso não. E aí, pessoal, aqui eu apresento uma dica suprema. A dica suprema é o seguinte. É um ato ou um fato? Se for um ato,
pode ser um ato orçamentário ou extra-orçamentário. Um ato orçamentário seria aprovação do orçamento, movimentação de crédito, certo? Inscrição de restos a pagar. Subsistema orçamentário apenas. Se você tem um ato extra-orçamentário, aí você tem assinatura e baixa de contratos, garantias e convênios. Usa apenas o subsistema de compensação. Isso aqui é importante, essa dica, porque você já fica com a resposta certa do que só afeta determinado subsistema. E aí você tem fatos orçamentários e extra-orçamentários. Toda vez que você tiver um fato orçamentário, você vai ter necessariamente os subsistemas financeiro, orçamentário de compensação. Quando você tem um fato extra-orçamentário, por exemplo, contratação de aro, recebimento e devolução de depósitos, você só usa o subsistema patrimonial de compensação. E se você recebe apenas um bem imóvel em doação, ou você faz uma depreciação e reavaliação, você usa apenas o subsistema patrimonial. Isso aqui é importante para você ter a seguinte noção. Essa dica suprema ela é importante para você já ter a primeira noção de quais são os eventos que só usam um subsistema. Então, o que é que você está notando? Volta para cá. Você está vendo que existem fatos que só usam o subsistema orçamentário. Por exemplo, aprovação do orçamento e inscrição de restos a pagar. Existem atos que só usam o subsistema de compensação, assinatura de contrato. Existem fatos, eventos que só usam o subsistema patrimonial. Por exemplo, reavaliação de bens móveis e imóveis, ou recebimento ou concessão de bens e doação. E existem fatos que podem misturar vários sistemas ao mesmo tempo. Esses são os mais difíceis. Nesse primeiro momento, não precisa se preocupar tanto com esses, né? Nesse primeiro momento, não precisa se preocupar tanto com esses. Preocupe mais com os que usam apenas um subsistema. É bom você já dominar esses aí, beleza? E aí, dicas. Os subsistemas são fechados, ou seja, você deve se debitar e creditar no mesmo subsistema. Não é o foco da aula de hoje, mas na hora que você vai fazer o débito e o crédito, que é o lançamento contábil, certo? É o registro contábil. Na hora que você faz o débito e o crédito deve ser no mesmo subsistema. Ou seja, o que é que não pode rolar? Você não pode debitar no subsistema patrimonial e creditar no subsistema orçamentário. O lançamento é débito no subsistema patrimonial e crédito no subsistema orçamentário. Não pode. Você deve debitar e creditar no mesmo subsistema. Não se preocupe, na aula de operações típicas a gente entra forte nisso aí. Um evento pode ensejar lançamento apenas em um subsistema. Vimos que sim. Por exemplo, aprovação do orçamento só usa o subsistema orçamentário. Reavaliação, vamos lá, presta atenção. Aprovação do orçamento só usa o subsistema orçamentário. Reavaliação de bens só usa o subsistema patrimonial. Assinatura de contrato só usa o subsistema de compensação. E você pode ter eventos que usam mais de um subsistema ao mesmo tempo. Por exemplo, arrecadação de impostos, certo? Seria um evento que usa vários subsistemas ao mesmo tempo. Contratação de operação de crédito. Se você contrata a operação de crédito, além do contrato, você ainda tem a receita. Então você usa todos os subsistemas. Subsistema de compensação por causa do contrato. O subsistema patrimonial porque entrou receita, dinheiro, caixa. E o subsistema orçamentário porque houve arrecadação de uma receita. Então, seria um exemplo que você poderia usar mais de um subsistema, que é esse evento aqui. Beleza? E aí, só para deixar claro, no subsistema patrimonial, você vai dividir o subsistema patrimonial em contas patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais são as contas do ativo, contas devedoras, e as contas credoras, passivo e PL. Você está vendo que isso aqui, esse primeiro desenho aqui, ó, ele representa exatamente o balanço patrimonial, beleza? E aqui você tem as contas de resultado, variações patrimoniais diminutivas e variações patrimoniais aumentativas. Já vou te dar uma dica aqui que é importante também. Isso para quem já tem uma noção de contabilidade geral ou societária. Em contabilidade geral, as contas de resultado se chamam receitas e despesas. Em contabilidade pública, as contas de resultado se chamam variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Receita e despesa não é conta de resultado em contabilidade pública. Em contabilidade pública, as contas de resultado são variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas. Mas eu vou te dar mais uma dica aqui no slide. Presta atenção. As variações patrimoniais aumentativas da contabilidade aplicada ao setor público, elas são iguais às receitas da contabilidade geral.
E as variações patrimoniais diminutivas da contabilidade aplicada ao setor público, elas são iguais às despesas, mesmo conceito de despesa, da contabilidade geral. Beleza, pessoal? Lembrando, para ser receita em contabilidade pública, tem que entrar dinheiro. Para ser despesa em contabilidade pública, tem que sair dinheiro. Esse mesmo conceito não vale para contabilidade societária. Porque para ser receita na contabilidade societária, tem que aumentar o patrimônio líquido. Para ser despesa na contabilidade societária, tem que diminuir o patrimônio líquido. Que é justamente o conceito de que, para ser uma variação patrimonial aumentativa, tem que aumentar o patrimônio líquido. Para ser uma variação patrimonial diminutiva, tem que diminuir o patrimônio líquido. Beleza? E aqui, para a gente fechar, que é uma outra forma de dominar o conteúdo. Evento. Previsão da receita, subsistema orçamentário apenas. Arrecadação de receita efetiva e não efetiva, usa 3 subsistemas. Fixação da despesa, subsistema orçamentário. Empenho e simulação de despesas, subsistema orçamentário de compensação e, em alguns casos, o subsistema patrimonial. Então, empenho não é fácil no primeiro momento você aprender tudo. Liquidação, subsistema orçamentário e de compensação. E, em alguns casos, subsistema patrimonial. Então, esse aqui também não é fácil. Pagamento é fácil. Sempre uso o subsistema orçamentário, patrimonial e compensação. Então, esses aqui, deixa para gravar depois. Esses daqui a gente precisa de mais domínio. Esses outros aqui, que eu vou marcar com outra cor aqui, já pode ir gravando desde já. Movimentação de crédito, apenas subsistema orçamentário. Movimentação financeira, apenas patrimonial e compensação. Doação de bens, patrimonial. Prescrição de dívidas, patrimonial. Assinatura de contrato, compensação. Recebimento e devolução de depósitos, patrimônio e compensação. Contratação e pagamento diário, patrimonial e compensação. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente encerra aqui essa aula de subsistemas. O ponto mais importante da aula é você já ter a primeira noção de relacionar eventos com os subsistemas. Então, muita atenção em todas essas dicas que eu te passei. Vai gravando no começo. Depois a gente vai reforçar isso na aula de variações patrimoniais. Depois a gente reforça mais isso uma vez na aula de plano de contas. E reforça mais uma vez nas operações típicas. Às vezes não vai reforçar porque seu edital pode não estar cobrando. Aí nesse caso não tem problema. Se o edital não está cobrando, basta saber o que eu já falei aqui. Beleza? E se geralmente o edital só cobra subsistemas e não entra a fundo, é porque ele só quer o conceito. Beleza? Aí não precisa se preocupar tanto com os registros contábeis. Mas eu já estou pensando na pior situação, que é ele cobrar subsistemas pensando nos registros contábeis. Beleza? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus. É isso aí.